Ei gente, como vocês estão? Eu sou a Tati do Aeroportando e mais uma vez eu trouxe mais convidados para falar um pouco da experiência deles do intercâmbio. Estou fazendo uma série de vídeos com vários convidados com a intenção deles contarem um pouco de como foi a experiência deles em morar fora do país. São 10 perguntas para todos os convidados e durante essa entrevista eles vão respondendo e contando mais de como foi a experiência lá. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Hoje meu convidado é o Rafael, ele é recém-formado em Publicidade e Propaganda na PUC Minas e foi para a Universidade do Algarve, em Faro, e vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência dele lá. Rafa, muito obrigada por aceitar o meu convite, já quero te agradecer por estar aqui contando um pouquinho dessa experiência sua pra gente. Se apresenta um pouco aí pro pessoal e depois vamos às perguntas. Gente, prazer, me chamo Rafael Tonelli. Muito obrigado, Tati, por estar tendo esse espaço aqui, de estar contando um pouco essa história, como é que foi Portugal. É muito bom estar relembrando essas experiências. Então, quando eu fui para Portugal, eu morei em Faro, bem na bundinha de Portugal ali, bem no sul. Ali eu fui estudar na Universidade do Algarve, né? Lá eu fui pela PUC fazer uma extensão de curso aqui, de BH. Lá eu fui para pegar um pouco de publicidade, pegar um pouco de cinema, faz essa transição entre esses dois cursos. Então, Rafa, a primeira pergunta é, o que levou você a escolher Portugal? Portugal eu escolhi por alguns motivos. Sendo sincero, não foi o primeiro país que eu tinha em vista, porque todo mundo sabe, cinema assim, maior foco tá, Estados Unidos e tudo mais, mas então eu vi ali que era uma janela de oportunidade de estar. Eu não tinha nenhum curso de proficiência de inglês ainda, apesar de ter estudado muitos anos. Estava no final do curso já, não queria estar perdendo a oportunidade de ir para fora, então eu falei assim, eu acho que tá na hora, vamos escolher Portugal mesmo. E eu acho que é uma escolha um pouco mais segura, né? Mesma língua e tudo mais. A segunda pergunta é o seguinte, qual cidade que você ficou e onde que ela fica mais ou menos ali em Portugal? Como eu disse, eu viajei para Faro. Faro é como se fosse uma Ouro Preto praiana, para quem conhece Minas, né? Por que eu falo isso? Lá é uma cidade totalmente voltada para os estudantes. É muito legal. Eu fui para a Universidade do Algarve, né? A cidade é praticamente só jovem, né? Então, assim, a noite não para. É muita boate, muito restaurante aberto. Eu me surpreendi bastante. A gente, poxa, eu vou pro interior e tudo mais. Você acha que quem mora em capital vai ficar, enfim, entediado, né? Mas foi totalmente o contrário. Na verdade, eu movimentei mais do que aqui em BH. Foi muito legal isso. Faro fica dentro de Algarve, né? Algarve é como se fosse uma região ali, bem no sul. Enfim, é a menina dos olhos ali para toda a Europa. São praias incríveis. Enfim, é uma região de paisagens muito bonitas. Se você não conhece, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. A terceira pergunta é, o que você mais gostou da cidade que você estava? Eu já disse um pouco, o que eu mais gostei da cidade é porque eu me surpreendi muito com relação ao movimento dela. É uma cidade pequena, não é tão grande assim, mas é muito legal. Tem de tudo para você fazer. Desde cinemas, bares, boates, tem lugar para você fazer passeio, enfim, como é uma região pequena dá para você ir para outros cantos. Então a gente está perto ali da Espanha também, então só dar um pulo, pegar um ônibus, pegar um avião. É legal porque ali tem um aeroporto próprio, né? Então você pensa, uma cidade interior com aeroporto internacional, isso é muito legal, sabe? A quarta pergunta é para saber o que você mais gostou da universidade que você estava estudando lá. Como eu disse, eu fui para a Universidade do Algarve, né? E foi muito legal. Porque eu não esperava que eu ia aprender tanta coisa, enfim, pôr tanta coisa em prática também. Porque como eu já estava no final do curso de publicidade, a gente já não espera ver tanta coisa diferente. A estratégia que eu fiz ali para estar aproveitando um pouco mais o curso, sim, gente, eu fui para Portugal e estudei, tá? Tem muita gente que vai para o intercâmbio, fica só na zoeira e tudo mais, mas eu estudei, então foi muito legal ter aproveitado isso. Então muitas vezes quando você vai escolher um curso, né, você quer pegar uma matéria parecida para você não ter tanta dificuldade, eu falei assim, não, peraí, eu aproveitei e peguei todas as matérias que eu não tinha oportunidade de estudar aqui no Brasil, então tudo que tinha um pouquinho diferente ali, eu falei assim, essa que eu vou. E enfim, até escolhi um francês que me dei mal, mas tá valendo. A quinta pergunta é para saber o que você achou dos portugueses em geral. Os portugueses é uma coisa bem curiosa, né? Porque a gente cresce, né? Aquelas piadinhas de português e tudo mais, a gente sempre ouve muito, né? Eu falo, tem nada a ver com aquilo. A única coisa que pode parecer um pouco é porque o pessoal lá fala um pouco mais grosso, né? Grosso assim, né? Eles são mais diretos. Então, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, você pode se incomodar na forma de falar. Que eles falam, na verdade, né? Eles são bem diretos ao ponto, sabe? Não fica enrolando, não fica dando muita volta. Eu me adaptei muito porque eu gosto, eu sou um pouco assim. Foi muito fácil a minha adaptação.
Tem muita gente que tem dificuldade de, apesar da língua ser portuguesa, né? A gente acha que, não, beleza, vai ser tranquilo. Galera, é muito diferente. Então são várias expressões diferentes. Enfim, foi bem legal. Então se você tem algum receio com relação a isso, relaxa, porque é muito tranquilo. O pessoal, a gente acha que por mais que eles sejam secos, né, sejam um pouco mais diretos ao ponto, que eles não são tão receptivos. Pra mim isso é totalmente o contrário. O pessoal abriu todas as, digamos, as portas pra mim, porque eu consegui trabalhar lá, foi muito legal, consegui fazer várias amizades que eu mantenho até hoje e, enfim, é uma experiência incrível, né? A sexta pergunta é para saber se você teve algum problema com o português de Portugal. Porque a gente sabe que tem algumas palavras que são diferentes, né? Inclusive, às vezes a gente passa até uma vergonha por dizer uma palavra que chega a ser um significado engraçado. Você passou por alguma vergonha? Conta pra gente. O português de Portugal, que nem eu falei, pode parecer muito parecido com o nosso, né? Mas assim, você tem que tomar cuidado para você não passar alguns perrengues, né? Como eu passei. Então tem umas expressões que você não pode falar e aqui também é totalmente o contrário, né? Lá, rapariga, pra gente aqui é um insulto. Lá é como eles chamam menina, é normal, né? Mas se você chama moça, aí você vai entrar num problema, porque lá é como se fosse uma garota de programa, né? Moço, moça. Então, assim, ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é o nosso jeito de falar e tá tudo bem, mas às vezes se for uma coisa um pouco mais formal, você vai acabar magoando alguém ou se lascando, dependendo da situação, né? Uma vergonha que eu passei, que eu posso contar pra vocês, eu tava fazendo um trabalho de faculdade, eu precisava comprar alguns materiais pra, enfim, essas coisas, né? Pra colar esses trem. Eu precisava comprar um durex. Então eu cheguei na loja, eu comprei as coisas que precisava e faltou isso, esse item, né? Eu cheguei pro cara, né? Pedi, você tem durex? O cara me olhou assim com uma cara meio... já rindo um pouco, né? Tipo assim... E eu, putz, o que eu falei de errado, né? Ele brincando assim, eu atendo muito brasileiro, eu sei que muita gente passa por isso. Você sabe o que isso significa, né? Eu falei assim, putz, acho que eu sei. Ele, pois é. Galera, durex é camisinha. Então cuidado, usa essa palavra só quando precisar mesmo. A sétima pergunta é pra saber se você passou algum perrengue por lá. Tirando essa parte de fala, essas coisas assim, eu não passei muito por perrengue não. Eu sempre corri muito atrás do que eu precisava, sempre me lidei bem, sabe? Então, perrengue mesmo, não tive nenhum, é muito legal. Digamos, Portugal como Europa, eu viajei bastante lá, então qualquer lugar onde você vai, você pergunta pra alguém, o pessoal é super aberto e, enfim, se você tá indo de intercâmbio, você tem que ter um pouco essa mentalidade também, sabe, de tá querendo correr atrás, resolver as coisas, então se você tiver isso em você, por mais que você esteja com um problemão para resolver, ele vai deixar de ser um perrengue, vai ser uma experiência. Então, assim, é bem legal. A oitava pergunta é pra saber se você conseguiu viajar pela Europa enquanto você estava por lá. Como eu disse, viajei um bocado pela Europa, também, como falei, eu fui para estudar, né, então para um intercambista eu viajei pouco assim, né, pouco é relativo, mas eu poderia ter conhecido mais países lá, mas de 6, 7 meses que eu fiquei lá, eu viajei realmente meus últimos 1 mês e meio, mais ou menos. Aí eu conheci 6, 7 países, foi muito legal. Tati pode dar umas dicas aí também, como se viajar barato, né? Porque uma das coisas que eu consegui fazer nesse 1 mês e meio foi realmente ter economizado e muito, sabe? A gente viajou 1 mês e pouco aí, gastando 400 e poucos euros. Gente, isso não é nenhuma viagem, sei lá, pra Bahia e tudo mais, sabe? Viagem bem, né? Viajando bem. Então, assim, foi bem legal. A nona pergunta é pra saber o que essa experiência acrescentou pra você logo quando você chegou aqui no Brasil. Tem muitas coisas que o intercâmbio ele agrega, né? Você vem com essa pergunta, né? O que me acrescentou quando eu cheguei no Brasil? Na verdade, não é quando eu cheguei no Brasil, me acrescentou pra vida, né? Gente, é uma experiência completamente fora da caixa. Então, assim, quando eu fui, é engraçado, né? Porque uma das maiores amizades que eu fiz lá foi com um croata. Então você tem muita gente que vai e fica só com um brasileiro, né? Fica, enfim, para facilitar as coisas. Mesmo que eu tenha ido para um país com a língua portuguesa, eu falei mais inglês do que português lá. Então para mim foi 2 intercâmbios em 1. Então, como eu falei para vocês que eu queria estar nos Estados Unidos, né? Para, enfim, tanto inglês quanto minha área de profissão. Foi muito legal porque eu pude praticar isso também. Então, assim, uma coisa que eu levar pro resto da vida. E quando eu cheguei aqui no Brasil, a gente fica um pouco chato, né? Porque a gente só quer falar disso, depois que a ficha cai, que você voltou, né? Mas muito legal porque eu voltei, formei aqui, formei publicidade. Antes de formar eu já estava empregado, né? Então fui contratado por uma empresa. Muito legal porque abre muitas das portas. Eu que sempre fui uma pessoa que sempre
correu muito atrás, querendo trabalhar e tudo mais. Quando cheguei aqui no Brasil, as portas abriram de vez, então foi muito legal. Se você é essa pessoa que, enfim, quer entrar no mercado já, digamos, com o pé na porta, o intercâmbio faz completamente diferença no seu currículo. E fora isso, são umas boas histórias pra contar, né? A 10ª e última é pra você dar uma dica pra quem tá indo agora estudar lá em Portugal. Ó, uma dica que eu dou pra Portugal, se você tá indo estudar, morar, enfim, seja um passeio um pouco mais longo, né? Se programe, olhe onde você quer passar, porque Portugal tem inúmeros programas pra fazer. Eu pude viajar um pouco, né? Fui para Lisboa, fui para Porto, tinha outros passeios que eu queria ter feito, mas enfim, acaba que na correria do dia a dia lá eu não consegui. Pesquise, como você conseguir, olha, eu vou pegar essas matérias, essas que eu vou estudar, outras você deixa um pouco mais de stand-by. Lá a gente tem as matérias de créditos, né? Então eu fui com muitos créditos para estudar lá. Isso é como se fosse a carga horária, né? Então ficou muito puxado pra mim. Então sempre tem em mente aquela matéria que você quer focar mesmo e outras que você tá, digamos, só de passagem. Se você conseguiu concluir, tudo bem, se não, tá tudo bem também, sabe? Então, digamos, essa foi a francesa, eu não consegui lidar. Eu não consegui lidar muito bem com a matéria, enfim, acho que não tava na hora de aprender também, né? Quanto mais você estudar um pouco como é que vai ser a grade, se vale a pena ter aula com aquele professor, porque às vezes você tá entusiasmado com aquela matéria, mas o professor não é tão bom. Enfim, o quanto mais você pegar essa bagagem, se preparar, vai conseguir aproveitar muito mais a sua experiência, né? Uma dica que eu acho que vale para qualquer intercâmbio, seja aberto a qualquer tipo de oportunidade que você encontrar. Então, seja fazer amizades com alemães, franceses, ingleses. Inglês é meio doido, tá, galera? Então já se acostuma. Seja aberto para fazer novas amizades, porque isso no futuro pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser enfim, são, que nem eu falei, os melhores amigos meus eram croata, que me achou no Facebook. Então, assim, seja aberto a oportunidades, que eu acho que vai agregar bastante qualquer tipo de intercâmbio, especialmente Portugal, porque lá Faro e Algarve é uma cidade que ficaram no coração. Muito obrigado, Tati, por estar participando aqui. Foi muito legal ter relembrado um pouco as coisas e um grande abraço. Valeu, gente. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível ter você aqui. A experiência que você contou pra gente vai ajudar outras pessoas também, eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigada pra todo mundo que chegou no final do vídeo. Quero agradecer todo mundo que tem aí acompanhado as entrevistas. Não esqueça de deixar o seu like caso você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Faça com que o canal chegue em outras pessoas e possam ver esses vídeos. Compartilhe com aquele amigo que é louco pra fazer o intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!